falando sobre o nosso DNA quântico e as camadas 4, 5 e 6 do nosso DNA. Eu quero trazer para você essa relação do nosso DNA. Por que estudar o DNA? E o porquê dessa estrutura de 12 camadas. Tá? Então veja bem, esse estudo nos permite olhar para nós de uma forma muito mais profunda, para que a gente possa ter um entendimento de todo o aspecto que nós somos. Então, esse conteúdo nos possibilita olhar para a magnitude do nosso ser. E através de cada camada a gente trazer para a nossa realidade aquilo que está disponível para nós. Então, as camadas 4, 5 e 6 falam sobre esse projeto maior. O primeiro grupo deixa eu falar um pouquinho sobre os grupos, De repente você está chegando agora para você entender um pouquinho esses grupos desse DNA, Então nós temos 4 grupos que são divididos em 3 camadas. Cada grupo tem 3 camadas. Então a gente tem o grupo 1, que é a camada 1, 2 e 3. A gente tem o grupo 2, que é a camada 4, 5 e 6. E a gente tem o grupo 3, que é a camada 7, 8 e 9. E a gente tem o último grupo, que é o grupo 4, que é a camada 10, 11 e 12. Então, veja bem, essas camadas foram apresentadas para nós através de um livro, de Kryon, canalizado, então, o livro de Lee Carroll, que é o canal oficial de Kryon. E ele traz, em 2010, esse livro, com todo esse conhecimento das nossas camadas, e toda a nossa estrutura, como um todo. A possibilidade da gente olhar para nós, enquanto ser humano, na estrutura magnífica que somos enquanto seres que estamos vivendo essa tridimensionalidade, mas que temos toda uma estrutura multidimensional envolvida. Essa possibilidade de olhar então para essas camadas nos deu, então, 2010 foi quando lançou o livro veio para fazer essa possibilidade da gente olhar de uma forma muito mais ampla para toda a nossa estrutura. E dali então, ele é um livro totalmente esotérico, no sentido de que aqueles conteúdos que estão ali, a partir de 2010 que a ciência começou a observar com maior profundidade. E a partir de 2010, agora tem várias situações ocorrendo para que a gente possa literalmente ter mais conteúdo sobre isso. De ter esse entendimento, que era algo, percebam, que é um padrão, A ciência, ela comprova aquilo que ela pode ver dentro dessa realidade tridimensional. Só que a realidade tridimensional, falando de DNA, é apenas 5% do nosso DNA. E aí, você analisa que tem 95% que, como a ciência não conseguia comprovar, ela falava que era lixo, quer dizer, não servia para nada. Só que esse lixo, que é 95%, tem tudo que é multidimensional dele envolvido, que está dentro de um aspecto que, como eu falei para vocês, a partir de 2010, a partir desse livro, possibilitou ter um novo olhar sobre toda essa estrutura. E cada vez mais, então, a partir de 2010, tem vários estudos possibilitando trazer, então, esse conteúdo falando sobre as camadas de uma forma muito mais profunda. E tem várias evidências sobre os povos mais antigos da nossa civilização, que faz todo um embasamento disso. Vocês percebem que talvez vocês possam estar observando aí na vida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês perceberem esse caminhar. Olha só. Vocês percebem que nesse momento a gente tem uma tendência de estar mais próximo da natureza, por exemplo. Coisas que os nossos ancestrais faziam o tempo todo.
E de repente, do nada, a gente observa que muitas pessoas fazem um caminho de ficar mais próximo da natureza. Até de fazer mudanças de cidade, mudanças de lugar para estar mais próximo. E morar num sítio, e morar mais próximo da natureza, né? E é como se fosse uma força que te conduz a isso, é uma necessidade. Então, esse caminhar para essa realidade os nossos instintos, a nossa relação mais profunda de nós, nos conduzindo a esse movimento. E eu posso falar com bastante propriedade, porque eu fiz um movimento desse. Em 2019 eu fiz uma mudança de cidade, né? E optei por estar mais perto da natureza em contato direto. Coisas que eu vivia apenas uma vez por ano, hoje eu posso, é a minha realidade no meu dia a dia. E eu me sinto desconfortável quando eu não passo, né, de estar aqui onde eu vivo, que é um litoral, né? Então uma cidade litorânea, onde eu estou em contato diário com essa natureza, com o mar, com a areia, né? E se der para juntar no final de semana essa estrutura de estar mais em contato ainda com a natureza, estar dentro dessa estrutura de natureza, mato, trilha, né? Isso me preenche muito. Então, eu senti exatamente o que eu estou falando para vocês. E não foi só essa sincronicidade que eu percebi nesse período. Tá? Então, todo o trabalho hoje que eu desenvolvo tem relação com esse sentir. E esse sentir é o que a gente vem falando muito aqui, né, no programa Manifestando Divino, e a gente está falando muito sobre isso na nossa imersão do DNA quântico, que a gente, na verdade, está fazendo um movimento de treinar esse sentir. Né? Por quê? Porque nós temos como estrutura o pensamento, né? E tomar uma atitude, tomar uma iniciativa para algo através do que a gente pensa, né? E a gente acabou deixando de lado o nosso sentir. Então a gente trabalha muito no tem que, no dia a dia. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que, né? E na verdade, quando a gente faz esse movimento de tem que, a gente esquece que tem uma essência maior em nós. E essa essência passa pelo sentir. Então, eu não tenho que nada. Eu faço porque isso me faz bem, isso me traz conforto, isso faz bem para mim e, consequentemente, faz bem para o outro. Mas eu não tenho que nada. Então, dessa maneira que eu quero trazer esse conteúdo para vocês, das camadas do DNA, e falando sobre essas sincronicidades e esse movimento, né? Eu até 2019, eu tinha que, e eu soltei isso totalmente. Isso não faz mais parte da minha realidade, o tem que. E tudo que eu percebo que vai para o movimento de tem que, eu abandono. Por quê? Porque não faz parte do meu sentir, não faz parte da minha sensação, da minha vibração. E olha que coisa interessante, quando eu vou fazer esse movimento, e aí eu quero que vocês se percebam, quem sabe vocês também estão passando por isso, ou quem sabe vocês estão num momento de se encontrar, que nós estamos nesse momento. E esse movimento que nós estamos passando é tão importante que a gente está falando, quando a gente fala que é o despertar espiritual, a gente acha que precisa entrar dentro de dogmas, né? Dentro de crenças, e na verdade a gente não vai entrar em nada, não é fora isso é dentro, isso tem que estar dentro de cada um de nós, né? Porque a realidade que eu vivo é a minha realidade, é aquilo que é importante para mim. Então, se conectar com esse sentir faz toda a razão, faz todo sentido para isso.